Yo, Zaunitas! Mano, o que aconteceu ontem que o Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal e quebrou as costelas dele? Ai, meu Deus do céu! Que foi esse debate da cultura, cara? Tinha mais de 300 mil pessoas assistindo, o famoso Schadenfreude, né? Que é aquele humor, né? Aquele prazer sádico em ver alguém se machucar. As pessoas gostam muito de ver isso. Eu tinha comentado sobre Schadenfreude recentemente aqui no canal. É uma palavra alemã que fala basicamente sobre esse humor que as crianças têm por ver alguém cair e tal, e muitas pessoas assistindo, muitas pessoas querendo ver a cadeirada que o Datena deu. Eu vou colocar com um contexto completo aqui para vocês entenderem por que ele deu essa cadeirada e quais foram as implicações dela. Se eu gostei é muito importante, já dei aquele play. O Ministério Público chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de 3 AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para minha família. Mas eu não deixei um minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Não, Datena, não! Seu filho da porra! Eu preciso ver isso de novo, desculpa, clã. Caraca, mano. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Essa imagem, cara, esta imagem aqui da cadeirada, mano. Essa imagem vai correr o mundo, vai ficar clássica, eternizada. Um dos bagulhos mais aleatórios que já aconteceu num programa, né? É óbvio que eu sou completamente contra qualquer tipo de violência, independente de se aquela pessoa merece ou não, tá? Então eu não apoio esse tipo de violência, né, que o Datena fez contra o Pablo Marçal. E uma coisa importante que aconteceu logo após, né, é que o Pablo Marçal foi levado para o hospital. Aqui tem outro ângulo da cadeirada, a gente vai dar uma olhada nesse outro ângulo, depois eu vou comentar sobre o hospital que o Pablo Marçal foi levado. Nossos comerciais, por favor. E você vê quem é que tá segurando ele, mano. É o Ricardo Nunes que tá segurando o gaveta, não, o Datena. Inclusive, você vê aqui melhor a cadeira que ele tacou no Pablo Marçal, né? Olha o tamanho da cadeira. A cadeira é grande, clã. A cadeira é, ó. Tá vendo? Aquelas cadeiras grandes, ó. Pá! Bateu no Marçal com ela com força, né? Vamos ver o que eles falam. Aí o Pablo Marçal tá desse lado aqui e o Datena aqui. Bom, aí fica essa troca de ofensas, xingamentos e outras coisas mais que eu vou explicar pra vocês, mas antes vamos ver o que aconteceu com o Pablo Marçal logo na sequência. Aí depois tem esse vídeo do Metrópolis, onde o próprio Pablo Marçal, né, postou nas redes sociais. É o trânsito, já tá resolvendo. Eu acho assim, cara, tipo, essa parada da ambulância aqui e tal. Cara, mano, eu acho que essa parada da ambulância ficou estranha, porque tem muito assessor dentro da ambulância. Deveria ter só o Marçal e os médicos, né? Mas tem 4 assessores ali dentro, cara, e a médica nem tem espaço direito pra cuidar do cara. Aí, bom, o que aconteceu com o Marçal? O Marçal sentiu muitas dores no peito, não estava conseguindo respirar, não estava conseguindo puxar o ar.
E aí ele foi medicalizado, né? Foi medicado e levado para o Hospital Sírio-Libanês, onde ele fez um exame de ressonância e outras coisas mais, né? A médica tá colocando ali para ele oxigênio porque ele tá tendo dificuldade para respirar e segundo ele tá sentindo muita dor, né? Então foi basicamente isso que aconteceu logo na sequência depois dele tomar a cadeirada, né? Eles reclamaram porque continuou o debate, ele queria ter continuado no debate, mas de qualquer maneira ele foi pro hospital. E lá no Hospital Sírio-Libanês eles fizeram esses exames, a gente não tem laudo nem nada por enquanto, só um vídeo de um médico falando algumas coisas, mas a gente não tem nada oficializado, só sabemos que supostamente ele teria quebrado as costelas. Então, essa cadeirada que a Datena deu nele, pegou provavelmente aqui, escorregou pra baixo, não sei dizer exatamente, porque na minha vista só pegou aqui em cima, mas não dá pra ver muito bem. Tipo, eu não consigo imaginar como que essa cadeirada que pegou no braço do Marçal acabou quebrando 3 costelas aliás, essa cadeirada que a Datena deu no Marçal, né, acabou escorregando e pegando 3 costelas dele, quebrando essas 3 costelas. Mas de qualquer maneira, ele não tá com o braço quebrado, tá muito machucado, pegou e tá usando, aqui tá imobilizado o braço e tá com 3 costelas quebradas por conta desta cadeirada que ele tomou do Datena. Então, basicamente, é isso que aconteceu, né? Agora, por que que isso aconteceu? O que que levou o Datena, né, a dar uma cadeirada no outro cara, assim, no meio do debate? Inclusive, a gente pode ver novamente aqui a cadeirada e, sei lá, mano, tipo, a cadeira era bem grande, né? Então, eu não sei como é que foi que pegou ali, mas pegou, basicamente quebrou as costelas dele. Bom, e lembrando que a gente não tem ainda informações oficiais diretos do hospital sobre isso, né? Mas, bom, vamos lá. Tem uma postagem que foi feita aqui pelo Felipe Chaves, que eu achei muito interessante. Essa postagem aqui basicamente explica um pouco do que aconteceu. Como você ouviu, o Datena tava falando muito sobre a sogra dele, ter falecido e coisa do tipo, né? O que aconteceu foi o seguinte: o Marçal colocou na roda um caso de assédio sexual envolvendo o Datena e uma funcionária da Band. Esse caso nunca teve provas e foi prescrito. O Datena alega que na mesma época das acusações, a sogra não estava bem de saúde e ao saber dessas denúncias sofreu 3 AVCs e veio a falecer. Então, ele culpa a morte da sogra ao caso de assédio que foi levantado pelo Marçal. Então, basicamente, o Marçal tinha pedido desculpas pro Datena, por causa que esses debates já estão sendo muito provocativos há muito tempo. Inclusive, o Datena quase tinha dado porrada no Marçal. Ele levantou, ficou parado na frente do Marçal e tal, e depois ele voltou pro púlpito dele e seguiu a vida, né? E aí, quando o Datena foi no Flow Podcast, uma das coisas que ele falou foi o seguinte: um dos maiores arrependimentos que eu tenho é não ter dado porrada na cara do Marçal. Então o Datena, ele queria ter brigado de verdade com o Marçal naquele debate que teve lá, que ele chegou e parou na frente do púlpito do Pablo Marçal. Aí, beleza. O Datena voltou pro canto dele, fez o podcast, o Marçal falou as coisas dele, o Marçal pediu desculpas pelo WhatsApp pro Datena, supostamente é porque a gente não tem acesso a essas mensagens, né? Ficou tudo bem, aí rolou esse debate que aconteceu da cultura e o Marçal trouxe essas coisas pesadas para atacar o Datena, falando sobre uma situação de assédio, que o Datena disse que a menina, né, que foi assediada, ela até teve que, supostamente assediada, né, que ela teve que pegar e fazer uma retratação no cartório, coisa do tipo, então não foi provado nada, ela tava mentindo e tal, isso, o Datena utilizou-se disso, né, pra pegar e se defender, e disse que isso causou um dano muito grande à imagem dele, causou um dano muito grande à família dele, que a sogra dele faleceu por causa disso, que é uma parada muito séria, é uma parada que machuca ele demais, que é uma parada que você não deve comentar ou conversar, até porque é uma coisa que já passou, entendeu? E inclusive é uma situação onde ele estava sendo colocado como vilão, sendo que ele não tinha nada, ele não tinha feito nada, certo? E aí o Pablo Marçal trouxe isso, começou a provocar, e vocês viram, né, basicamente ele falando, você não é homem, não sei o que, aí o Datena, blau, bum, bah, pei. E foi realmente aconteceu, pegou, foi às vias de fato, pegou aquela cadeira, arremessou lá sei lá, no braço, na costela do Marçal, e depois iria pegar outra. Caso o Ricardo Nunes não tivesse segurado, provavelmente seriam 2 cadeiradas que o Marçal teria tomado. E aí depois ele foi pro hospital e tava cheio de assessor lá dentro da ambulância, coisa tipo, eu acho que deveria ter só os médicos, mas tudo bem. E lá no hospital ele gravou um vídeo de um médico prescrevendo algumas coisas, falando que queria ver o que aconteceu, que ia fazer uma tomografia e tal, mas até agora, bom, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, a gente não tem nenhuma informação oficial diretamente do do hospital. Mas já tem vários meios de comunicação, como a CNN, que já estão falando isso. O Marçal teve fratura na costela e está com o braço imobilizado, diz a assessoria, ok? E muita gente está criticando bastante, falando e tal, e
basicamente foi isso que aconteceu, né? Rolou tudo isso e eu vou falar pra vocês, meu irmão, bizarro. Só isso que eu digo pra vocês, bizarro. Eu não esperava jamais que isso fosse acontecer num debate aqui no Brasil, mas eu entendo que todos os contextos que levaram a isso acontecer. O Marçal, ele é provocativo demais, inclusive ele gera uma rixa muito grande dentro lá da direita, do bolsonarismo, principalmente. Porque o Marçal começou a comparar isso com a facada que o Bolsonaro tomou, falando, olha aí, ó, foi que nem a facada e tal, foi que nem o tiro do Trump. E várias pessoas falando, não, pera, você tomou uma cadeirada, cara, isso não é tomar um tiro na cabeça, isso não é você tomar uma facada que tira parte dos seus intestinos e tal, né, não é a mesma coisa. Inclusive, eu acho que o Bolsonaro tomou mais de 70 pontos, não foi? Alguma coisa assim. Enquanto o Marçal supostamente teria quebrado suas costelas. Então muitas pessoas começaram a falar sobre isso, inclusive falar que o Datena ajudou ele, né? Então vamos falar sobre o Datena. Assim, o Datena, eu vi o podcast inteiro dele do Flow e eu achei ele muito melindroso, sabe? Ele tenta apagar muito aquela ideia de que ele não tá se importando. Eu acho que ele passa muito essa imagem, sabe? Que é tipo o fodão do anime, sabe? Sim, a gente tá falando que o Datena paga de fodão de anime. Porque o Datena, ele fala, não, eu não queria mesmo ser prefeito, eu nem sei porque eu entrei aqui, eu entrei porque, sei lá, quero ajudar as pessoas. Aí ele, o meu sonho era ser senador, eu não realizei meu sonho na minha vida. Eu devia ter entrado antes quando eu tinha mais chance. E aí ele chora e fica triste. E você vê que ele tá muito melindroso com essa história. Porque eu acho que o Datena, ele não foi feito pra ser político. Ou pelo menos ele não estaria preparado pra ser político, sinceramente. E inclusive é até engraçado, porque você vê que ele culpa, fala... Bom, tá tudo dando certo, né? A culpa é de quem aqui que não tá dando certo, que a gente não tá conseguindo se eleger? A culpa é do jogador, porque a comissão técnica é boa, então ele elogia o partido, elogiou pra caramba, inclusive, o partido. Falou que o PSDB é muito bom, que o PSDB é isso, que o PSDB é aquilo e tal, que o PSDB é tipo Corinthians, do nada. E basicamente que a culpa de não tá dando certo, essas coisas, é ele é o culpado, então ele se culpa por tá dando errado e ao mesmo tempo ele fala que ele não quer. Aí você pergunta, por que não tá dando certo, né? Então ele basicamente começou a falar bastante sobre isso, começou a discutir bastante isso nas redes, chorou numa entrevista do CNN, várias pessoas comentando isso, mostra que o Datena é muito emotivo em relação, ele leva muito o lado emocional, e provavelmente todo mundo deve ter percebido isso, né? Provavelmente o Marçal deve ter percebido isso. E aí ele pegou esse caso pessoal pra jogar lenha na fogueira. Eu não acho que o Marçal estava caçando uma agressão, eu acho que ele só estava tentando deixar o Datena muito tiltado, porque ele tá deixando todo mundo muito tiltado. Ele deixou o Boulos tiltado, ele deixou a Tabata tiltada, ele deixou o Ricardo Nunes tiltado, deixou o Datena tiltado, só que o Datena não foi a pessoa certa, ele é uma pessoa, digamos que é basicamente o sonho molhado das pessoas, votar numa pessoa comum, só que eu acho que não é uma pessoa comum que vai resolver os problemas, mas eu vejo ele como uma pessoa comum que tá ali e qualquer coisa aconteceu, xingaram sua mãe, entendeu? Falaram alguma merda absurda, você estupou sua mãe, alguma coisa assim, aí o cara pegou e ficou tiltado, foi lá e bateu nele, coisa do tipo, e depois foi perguntado pro Datena se ele se arrependia. E o Datena falou, não me arrependo, claro que não. Então o Datena gostou de ter feito isso, né? E várias pessoas gostaram. É o famoso Schadenfreude, né? Que é aquela palavra do alemão que basicamente fala sobre aquele humor maligno, aquela vontade maligna de ver alguém se ferrar e tal. Tanto que quando tava rolando o debate, tava com um número baixo de pessoas. Quando deu a cadeirada, meu irmão, subiu para mais de 300 mil pessoas naquele debate. Mais de 300 mil pessoas assistindo o debate ali, vendo o cara que tomou a cadeirada. Olha só, hein? Então as pessoas querem ver isso, as pessoas gostam disso. E isso é uma coisa que vai trazer certa popularidade. Só que agora fica o questionamento. Será que vai trazer popularidade pro Pablo Marçal ou pro Datena? Porque o Pablo Marçal, ele tá assim fazendo... nadando a braçada alta, assim, pra chegar na prefeitura. Chegou assim e já tá gigante, já tá entre os 3 maiores, passando o segundo lugar, quase indo pro segundo turno. Muitas pessoas questionando isso, né, e falando, mas os meios que ele tá utilizando pra chegar lá, ele tá gerando muita rejeição também. Então, ao mesmo tempo que ele tá conseguindo conquistar um público muito grande, ele tá conquistando uma rejeição muito grande também. E essa rejeição muito grande vem com esse problema. Então, por exemplo, se o Datena já estava entre os maiores e agora ele causou dano ao Pablo Marçal, supostamente, né? E o Pablo Marçal é muito rejeitado, então essas pessoas que votariam, por exemplo, no Nunes ou votariam no
do Boulos, vou votar no Datena. E muita gente chamando o Datena de comunista, né? Mas o Datena é de direita, né? Pelo menos pelo que eu saiba, o Datena sempre foi de direita. Não sei se ele mudou e virou comuna agora de repente, né? Mas, assim, ele não tá na extrema direita, ou ele não é o Pablo Marçal, porque tem aquele papo de a verdadeira direita é o Bolsonaro, os outros não são direita de verdade. O Pablo Marçal é comunista. Já vi gente chamando o Pablo Marçal de comunista. Ou falando que o Pablo Marçal é a direita verdadeira e o Bolsonaro é comunista. Já vi gente falando isso também. Então tá rolando essas discussões aí. Tem muita gente expondo coisas, tem muita gente discutindo, se posicionando. E assim, pitoresco, cara. Pitoresco demais. Simplesmente pitoresco. Uma das histórias mais aleatórias que eu já vi na minha vida. Caraca, e ainda vai ter mais segmentos a esses desenvolvimentos aí. A gente vai ver o que vai acontecer, né? E você, o que você achou da cadeirada? Você sentiu prazer? Pode escrever nos comentários, não tem problema não, Cléo. Eu sei que muita gente vai falar, pô, eu achei engraçado, mas eu não queria que fosse, porque isso é ruim, o cara se machucou, não gostaria de ver o cara se machucando. Mas é inerente ao ser humano, é inerente aos animais, esse sentimento, tanto que tem essa palavra, né, do alemão, para descrever essa situação. E aí, você sentiu prazer ou você achou ruim a situação toda? Escreve nos comentários aí. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.